Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, sexta-feira, 29 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Duas comissões fazem audiências públicas pelo país esta manhã. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai a Salvador debater o Plano Nacional de Banda Larga. E a Comissão de Mudanças Climáticas discute em São Paulo a economia de baixo carbono. O Executivo entrega o orçamento para 2015. Agora falta a análise dos parlamentares. E veja o caminho que o orçamento terá que percorrer até a aprovação no Congresso. A Comissão de Ciência e Tecnologia continua a percorrer o país para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. A primeira audiência pública sobre o plano ocorreu em Rio Branco, no Acre, este mês. Hoje pela manhã, a comissão realiza debate em Salvador. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Abreu. Lançado em 2010, o Plano Nacional de Banda Larga quer popularizar o acesso à internet. A principal meta é oferecer o serviço a mais de 35 milhões de moradias até o final deste ano, cobrando uma mensalidade de R$ 35. Apesar de uma melhora registrada nos últimos anos, o serviço ainda deixa a desejar, principalmente no Norte e Nordeste. Segundo o IPEA, municípios dessas regiões chegam a ter 6 vezes menos acessos que cidades do mesmo porte no Sul e no Sudeste. Foram esses números que levaram a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado a propor a realização de debates públicos nessas regiões, consideradas mais carentes de serviços e infraestrutura de banda larga. O segundo debate público de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga será realizado logo após a 5ª edição do Diálogos de Comunicação, em Salvador, na Bahia, evento que vai discutir o Marco Civil da Internet. Você pode conferir se o seu município é atendido pelo Programa Nacional de Banda Larga. É só entrar no site do Ministério das Comunicações, no endereço que aparece aí na tela, www.comunicações.gov.br. Se algum morador tiver dificuldades para acessar o serviço, é importante registrar uma reclamação na Anatel. Está prevista para daqui a pouco uma audiência pública da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em debate, o financiamento de uma economia de baixo carbono, um dos temas mais importantes na pauta da comissão em 2014. Veja as informações com o repórter André Luiz Rego. A audiência desta sexta-feira vai reunir representantes do sistema financeiro, pesquisadores e autoridades governamentais. Uma das opções para o financiamento de uma economia de baixo carbono seria a tributação das emissões. Esta alternativa vem sendo debatida pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas em 2014. O tema foi discutido em uma audiência realizada em junho. Segundo o representante do BNDES, o banco emprestou para os chamados financiamentos sustentáveis em 2013 mais de 24 bilhões de reais. Somente para a área de resíduos sólidos foram 500 milhões. A discussão da temática ambiental no banco ela é crescente, ela é transversal, ela pega o BNDES como um todo, as diretorias, inclusive o próprio presidente. Rodrigo Porto, do Banco Central, afirmou que o sistema financeiro vem incorporando o conceito de responsabilidade socioambiental nas últimas décadas. Recentemente nós fizemos uma regulação para que os grandes bancos, voltado para os grandes bancos, para que eles demonstrem como consideram o risco ambiental dentro das suas estruturas de gestão de risco, né? Risco socioambiental nas operações de crédito, risco socioambiental nas operações de mercado, risco socioambiental em função de questões operacionais, legais. O representante do Ministério da Fazenda, Aloysio Lopes, afirmou que o país deve lançar mão de instrumentos econômicos para reduzir as emissões depois de 2020. Uma das formas mais utilizadas para reduzir as emissões é a tributação do carbono em diversos setores da economia. Mas ainda não existe um consenso no cenário internacional quanto ao preço da tonelada. Na Suécia, por exemplo, ele chega a $168. Em outros países, não passa de $1. A introdução de tributos e de um mercado de carbono, segundo os especialistas, visa estimular os agentes econômicos a caminho da economia verde. O que se pretende é criar um sinal de preços para que os agentes econômicos, na hora que vão pegar um investimento lá no BNDES, considere que um investimento que vai reduzir as suas emissões, que vai gerar uma atividade com menor nível de emissões, é mais interessante, é mais atrativo. A audiência é interativa. Perguntas e comentários podem ser enviados aos participantes pelo portal que aparece aí na tela,
www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. O Executivo entregou ao Congresso nesta quinta-feira o Orçamento da União para 2015. De acordo com o texto, deve haver uma economia de quase 115 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública. O superávit primário de 2% é uma das metas. Cabe agora aos parlamentares analisar, modificar e votar a proposta. O reajuste do salário mínimo vai ser de 8,8% em relação a 2014 e representa um aumento de 22 bilhões de reais nas contas públicas. O cenário econômico considerado prevê inflação de 5% e crescimento de 3% do PIB. O ministro da Fazenda acredita que a conjuntura de 2015 será melhor. É lícito prever que em 2015 a economia internacional estará um pouco melhor do que ela esteve em 2014, 2013 e tudo mais. Além disto, nós começamos o ano de 2014 com vários problemas. O problema da seca. Tivemos uma seca que afetou principalmente os preços da energia, causou, portanto, uma pressão inflacionária. As áreas que receberão mais investimentos serão saúde, educação, combate à pobreza e infraestrutura, incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. Para a educação foram destinados quase 50 bilhões de reais a mais do que o investimento obrigatório previsto na Constituição. E na saúde foram quase 10 bilhões de reais a mais. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, veio entregar pessoalmente a proposta de lei orçamentária ao presidente do Congresso. Repetiremos, como em outros anos, o trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para que o Brasil possa começar 2015 com o orçamento aprovado. Esse é o desafio, é votar o orçamento até o final do ano. Nós vamos ter certamente um ano mais difícil em 2015 e é fundamental que nós tenhamos um orçamento com começo, meio, fim, execuível para que o país possa retomar a confiança. A proposta de orçamento chegou ao Congresso antes do prazo final estabelecido na Constituição, 31 de agosto. Para não limitar as despesas do governo, o projeto tem que ser votado até o fim do ano. Veja o caminho que ele deve percorrer até chegar ao plenário. O projeto de lei orçamentária vai para uma comissão mista, formada por 12 senadores e 25 deputados. Na CMO, ele é dividido em 10 grandes áreas, como saúde, educação e segurança. Nessa fase, os parlamentares apresentam emendas individuais, de bancada e de comissões. As emendas são sugestões de gastos que podem ser incluídos na proposta original. Depois de passar pela CMO, o projeto é analisado em sessão do Congresso. Como no ano passado, o orçamento chega ao Congresso sem que a Lei de Diretrizes Orçamentárias esteja valendo. A LDO deveria ter sido aprovada no mês de julho. Agora, os parlamentares terão que analisar os dois projetos. Se os senadores e deputados não aprovarem o orçamento até o dia 31 de dezembro, o Poder Executivo terá as despesas limitadas. A cada mês, só poderá gastar o equivalente a 1/12 do que foi previsto para custeio. De pronto fica autorizada todas as despesas obrigatórias, inclui pessoal, serviço à dívida, transferências constitucionais, gastos previdenciários. De acordo com a Constituição, é a LDO que orienta a elaboração do orçamento. Por isso, ela tem que ser votada antes da lei orçamentária anual. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.